ano, hoje nós damos início a um novo gênero textual, que são os contos de investigação, ou também podemos chamá-los de narrativa de enigmas, né? Que é um gênero mais complexo de ser compreendido pelo leitor e traz sempre a ideia de um crime a ser desvendado. Ele é o tema da nossa abertura da unidade 3. Abra um livro didático na página 68, que é onde está a abertura da nossa unidade 3, né? Que tem como título Elementar, meu caro Watson, Contos de Investigação. E nessa imagem nós podemos observar alguns elementos que compõem os contos de investigação, né? Nós temos o detetive, que é um dos elementos principais, temos aí algumas pistas, temos um relógio, uma lanterna, chaves, entre outras coisas. Na página 69, nós temos algumas perguntinhas que estão contidas na roda de conversa. Essas perguntinhas vocês podem responder da seguinte forma: ou por áudio, ou por vídeo, ou direto escrito no grupo, ou também vocês podem escrever no caderno, colocando a data de hoje, o cabeçalho certinho, tá? Não tem necessidade de copiar as perguntas, apenas respondê-las na sequência. Então, a primeira pergunta é: você gosta de histórias de investigação? O que tem de interessante nelas? Depois, quem são os personagens dessas histórias? Se vocês não conhecem o gênero, escrevam aquilo que vocês acham apenas pelo nome, né, do gênero textual, contos de investigação. Então, que tipo de personagem que essas histórias possuem? Na sequência, nós temos a pergunta: você conhece o detetive Sherlock Holmes e seu assistente Dr. Watson? Você sabia que a expressão elementar, meu caro Watson, era utilizada por Holmes quando ele explicava o desfecho de uma investigação? E por último, essas são as perguntas que tem no livro didático. Eu acrescentei mais uma pergunta porque ela é pertinente ao gênero, né? Então eu pergunto aqui: você conhece o filme Enola Holmes? Esse filme, ele fala sobre a irmã do detetive Sherlock Holmes, ele é um filme que foi lançado ano passado, ele tem na Netflix. Então vocês vão me responder se vocês conhecem ou não, tá bom? A leitura do dia se encontra naquele livro de textos da capa vermelha, que tem como título Muitos Textos, Tantas Palavras. Nele, vocês vão ler o texto Sherlock Holmes era um cientista, na página 249. Após a leitura, vocês voltem para o livro didático de língua portuguesa para responder as questões interpretativas, tá? Vocês vão fazer a leitura na íntegra desse texto e eu vou explicar um pouquinho sobre o que ele fala para vocês, tá? Então, esse texto ele traz um pouquinho da caracterização dos detetives e principalmente da do Sherlock Holmes, né? Sobre a história de como ele foi criado. Sherlock Holmes ele é um personagem fictício, embora tenha muitas pessoas que acreditem que ele é um personagem da vida real, mas na verdade não, ele só é um personagem da literatura e que ele é um personagem muito famoso. Ele foi criado pelo escritor e médico Arthur Conan Doyle no século XIX. O Sherlock Holmes ele ficou bem famoso porque ele foi o primeiro detetive a utilizar métodos científicos para solucionar crimes, né? Então ele foi o precursor das ciências forenses e tudo mais. Então nesse texto ele fala um pouquinho sobre a caracterização do Sherlock Holmes, como que ele fazia para desvendar os casos dele, tá? Tudo na literatura. Então vocês farão essa leitura e na sequência nós vamos para as perguntinhas. Após a leitura, então, do texto Sherlock Holmes eram cientistas, vocês vão responder a primeira perguntinha. Quais são as características de Sherlock Holmes? Então, vocês têm que estar com os dois livros em mãos para poder responder essa pergunta, né? Lá no começo do texto, que está no livro vermelho, né? Muitos textos, tantas palavras, ele diz o seguinte, logo no primeiro parágrafo: um casaco, um chapéu, uma lupa e um cachimbo no canto da boca. É assim que os detetives aparecem caracterizados em muitos desenhos animados. A inspiração vem de Sherlock Holmes, personagem criado pelo médico e escritor escocês Arthur Conan Doyle no século XIX. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele está falando sobre as principais características, né, dos detetives, de todos, né, atualmente, mas que foram inspirados no Sherlock Holmes. Ainda na página 70, questão B. Que métodos ele utilizava em suas investigações? Descreva alguns deles, né? Então, vocês vão retomar a leitura lá no livro Muitos Textos, Tantas Palavras
e vão resgatar alguns métodos que tem descritos no texto, né? Então, uma dica para vocês, o método lá que ele utiliza para descobrir de quem eram as cinzas do cigarro, por exemplo, vocês podem escrever sobre ele e detalhar, tá? Tem outros métodos também, retomem a leitura, né? Façam a leitura novamente para poder escrever e detalhar corretamente. Questão 2 está na página 71. Essa questão é uma prévia daquilo que vocês ainda vão ler. Então, vocês vão conhecer o conto Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Esse conto foi escrito por José Joaquim Medeiros de Albuquerque, o primeiro escritor brasileiro a dedicar-se ao gênero policial. Antes da leitura, discuta com seus colegas. Então, antes da leitura, vocês irão responder duas questões. Do que provavelmente tratará o texto? Vocês vão fazer uma prévia, né? Apenas pelo título. Do que será que esse texto vai falar? Se eu fosse Sherlock Holmes. E a segunda pergunta é, em sua opinião, o que o personagem investigaria se fosse o Sherlock Holmes? O que vocês acham que esse personagem investigaria caso ele fosse esse detetive tão famoso da literatura? Pessoal, façam a leitura quantas vezes forem necessárias, tá? Ler é importante, saber o que você está lendo, interpretar aquilo que você está lendo é mais ainda, tá? Por hoje é só, se vocês tiverem alguma dúvida é só me consultar, não esqueçam de fazer os registros das atividades, tá bom? Beijos e até a próxima aula.